Pessoal, começando mais um episódio aqui do podcast da Leão. Hoje, mais uma vez, em parceria com a Viral, né? A Viral, que é um braço da Leão Marqueteria. Hoje com o Juan, né? Meu sócio na Viral. E também recebendo dois convidados muito especiais aí. O Alan, CMO da Best. O Gaspar, CEO da Best. E acho muito legal eles ter topado isso e a gente falar bastante sobre a Best, que a Best é uma fintech, né? E com mentalidade de startup, que é o que a gente tenta ter e tenta criar cada vez mais essa cultura no nosso time, né? Nas agências. Obrigado pelo convite, sejam bem-vindos aí. O cachê foi bom, obrigado. Não, maravilhoso, maravilhoso. Vamos detonar. A Best, né? Cliente nossa aí da Viral e da Leão faz praticamente 3 anos aí, né? E igual a gente falou em outro episódio, é legal porque acho que a gente cresceu junto, né? A Best não foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi o segundo cliente nosso aqui em Balneário, né? Sim. E é muito legal quando a gente cresce junto. Então vamos falar muito de tráfego pago, de startup, de growth, né? E vamos começar, acho que falando de growth para startup mesmo, né? Growth parece uma coisa muito... A gente recebe muita pergunta, mas o que é growth? O que é growth? Pô, Sim. E vamos tentar trazer mais na prática isso, né? Falar... Desmistificar growth, né? Então, a gente vai falar muito de KPI, de métrica e de uma coisa chamada NSM, que é a North Star Metric, que foi criada pelo criador do growth, né? Por Sean Ellis. Então, o que são os KPIs da Best? O que vocês medem como KPI, né? E depois vamos falar o que vocês medem como NSM para as pessoas não confundirem KPI. KPI basicamente é qualquer métrica importante para a tua operação, né? E às vezes também as pessoas pensam que é uma métrica muito complicada ou muito avançada e, pô, às vezes seguidor do Instagram é um KPI, se você quer crescer, né? Como orgânico, por exemplo, inscritos no YouTube é KPI. Isso depende de cada plataforma, né? Então, o que vocês entendem como KPI na Best, desde de resultado, de venda, de time e de digital, né? Começa então? Pode. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? A gente sempre fica muito feliz de estar contribuindo, estar participando. E realmente, quando a gente começa a falar de termologias, eu não vim do mercado de marketing, muito menos de tecnologia. E aí, quando a gente vem realmente, né? É Growth, é Star Metric, é CRM, é uma sopa de letrinha para quem realmente está começando, né? Inclusive, a gente fala de startup. Um dia, conversando com meu pai, ele contou uma história bem engraçada. Ele falou, cara, eu já tive uma startup lá atrás. Como assim? Startup, né? O cara que tá numa garagem, não tem dinheiro para começar e é um negócio pequeno. Eu já tive uma startup, né? Então, realmente, é porque a gente teve uma moda muito grande, né? De falar que startup e tal é um negócio cool do momento, né? E tal. Embora já mudou, né? Então, esses dias, novamente conversando com ele, é um cara muito sábio, né? Ele falou, parece então que agora eu tinha razão, né? Então, a galera queima a caixa, esse monte de coisa voltou então pra minha época. A empresa tem que dar lucro e tem que dar resultado, né? Então, acho que quando a gente fala, realmente tem vários termos. Eu acho legal a gente trazer para pessoas que também não são do marketing, estão começando e pensam em entrar no mercado, digitalizar os seus negócios. Vamos tentar, então, trazer um português mais claro, como eu também entendo, né? Então, primeiro falando de growth, legal, né? A gente trazer para as pessoas que é toda e qualquer estratégia que ajude a empresa dele a crescer mais, né? Então, estratégias para crescimento. E realmente o cara pensa, preciso criar uma coisa mirabolante? Não, cara, um básico bem feito já é uma estratégia de growth, né? E falando de indicadores, realmente, eu tive que aprender da maneira mais difícil, porque não sendo desse mercado, não tive uma grade de conhecimento disso, né? Tive que aprender na marra, né? Estudar para aprender efetivamente como isso se comportava. E acho que hoje os indicadores chaves, primeiro de tudo para a galera então que não é do nosso mercado, a gente é um negócio muito atípico, né? A gente trabalha no mercado de crédito, no mercado de home equity, é um negócio bem pequenininho dentro de tantos negócios que se tem hoje em outros segmentos. Mas o KPI, eu acho que eu diria para a galera, primeiro de tudo, antes de ter o indicador-chave, monte o seu processo de vendas. Esse é o primeiro ponto, né? Monte o seu funil de vendas, por onde o teu cliente entra, qual que é o processo de atendimento. Quando ele vai receber uma proposta, separe esses caras que você mandou proposta. Se tem uma formalização, pedido, nota fiscal, não importa, ou seja... Porque a partir do momento que você tem um processo bem montado, aí sim você consegue criar os seus indicadores, né? Então, por exemplo, lá na Seja Best, primeiro indicador, originação, obviamente, de clientes. Mas Gaspar, você olha pro lead? Lá atrás a gente olhava e achava maravilhoso. Ficava orgulhoso, batendo no peito. A gente capta 5 mil leads, né? Até CPC. Exatamente, né? Então, assim, a gente foi com o tempo deixando o negócio mais maduro. Então, o primeiro indicador, aquisição de cliente qualificado, né? O que é qualificado? Olhando um histórico de clientes que eu realmente ganho dinheiro com eles, né? Ou seja, que realmente pagam a boleta, pagam a conta. Beleza, esse perfil de cliente é o cliente que conta
conta para mim. Isso não é métrica de vaidade, né? A gente sabe que no negócio tem muito disso, né? Eu capto X, eu tenho X funcionários, eu vendo X, mas e aí? Quanto que sobra no final do dia, né? Então, acho que o primeiro indicador que a gente olha lá é a aquisição de clientes qualificados dentro da nossa regra. Segundo ponto é aí a conversão efetivamente desses caras em contato. Porque também, beleza, você capta 100 leads, você demora pra caramba pra falar com o cara, você fala daqui a 5 dias e você não faz uma venda. Então não adianta. Então a conversão dentro do tempo de atendimento é muito importante. Inclusive a nossa meta lá é quase que zerar esse tempo de atendimento, né? Então eu falo pra galera de vendas, você é um vendedor, vive de resultado, né? Sábado, domingo, de noite, porque o lead também trabalha, né? Ele tá no dia a dia dele, às vezes você tá lá tentando falar com o cara 2 horas da tarde, esquece o cara 3 dias, ele já comprou com o concorrente porque ele queria falar com você de noite, por exemplo, né? Enfim, então a segunda métrica é a conversão do lead qualificado para atendimento. Depois disso, sim, conversão de envio de proposta, quem não conhece a Best, galera, a gente faz crédito imobiliário, a gente ajuda as pessoas a conquistarem o sonho da casa própria através do financiamento imobiliário, e para quem quer alavancar um recurso e ter um imóvel, a gente vai atrás da melhor taxa e estrutura esse tipo de operação. Então, pensando nisso, beleza, desses contatos que eu fiz, que eu trouxe o cara para a tela, fiz um contato. Quantas propostas eu enviei? Dessas propostas que eu enviei, quantas vão virar documentos de crédito, depois de documentos de crédito, quantos aprovaram, quantos formalizaram para daí pagar. Então, a gente está sempre olhando muito, né, esses indicadores-chave, que é justamente o quê? A jornada do cliente. Então, para nós, hoje, os principais, vamos botar lá, são 6 principais indicadores para a gente estar olhando, porque é legal a gente olhar todo e vicia, né? Quando você tem realmente dados, você tem lá, você consegue estar olhando, vicia por quê? Se no mês, né, eu enchi o meu carrinho de pastas, né, e tô assinando pouca coisa, será que eu tenho que estar focado em botar mais pastas dentro da empresa ou pegar essas vendas e converter em mais negócio? Não, então, já fiz ali, já tem um histórico do que realmente faz sentido, eu já começo a olhar onde está o meu gargalo naquele mês para me bater minha meta, por exemplo, né? Então, falando um pouco de indicadores, a gente tem os indicadores da jornada do cliente, a gente olha para todos eles e sempre focado em quê? Venda, né? Porque marketing para mim é venda, né? Não é se mostrar. E falando em jornada, isso é muito legal porque, né, acho que uma coisa que as agências pecam muito, e 99% das agências são ruins, tá? Eles focam muito ali no primeiro ponto, que é captar lead, focar em métrica ali de ferramenta, né? E não entra no processo de venda ou de entender o produto, né? Eu falo muito pro meu time lá que, além de a gente medir resultado em ferramenta, medir resultado em venda, a gente tem que entender também por que o cara comprou de você. Por que ele não comprou do outro? Então, por que ele comprou de você e o cara que não comprou, por que ele não comprou de você, né? Então, às vezes, pesquisa NPS, muitas vezes fazem muito sentido, porque muitas vezes você entendendo esses 2 pontos, você melhora a comunicação em campanha paga, em landing page, né? Em tudo isso aí. Diferenciação também, né? O diferencial, né? O que você faz melhor que o teu concorrente? Acho que isso é a batalha, né? Exatamente. Exato. Tem que estar claro, né? O que eu faço melhor que o meu concorrente, basicamente. Com certeza. Isso é marketing também, né? E falando em jornada, a tua jornada é um pouco mais longa, né? Tem alguns pontos. Demais. Então, então vou dar um exemplo de um case nosso na Leão para as pessoas entenderem um pouco mais simples sobre jornada, para entender o seu. A gente tem um cliente, né, B2B na Leão, e a gente tem um BI com todos os dados, igual vocês, e a gente, colhendo os dados, a gente entendeu que o lead vindo de campanha, ele demorava 42 dias para fazer a primeira compra. Então, no primeiro momento, a gente estava medindo leads e compra desses leads dentro do mês, o resultado estava horrível. Mas a gente via ali, às vezes, na mão mesmo, via que alguns clientes que vieram do pago compravam. Então, tem alguma coisa de errado. Então, a gente identificou que ele demorava 42 dias para comprar. Então, o que a gente fez? A gente criou campanhas de ativação nas primeiras 72 horas ali, com desconto, né, com mais agressivo, para o lead que se cadastra nas primeiras 72 horas, ele tem uma ação mais forte. Então, a gente conseguiu diminuir a média de todos para 31 dias, se não me engano. E a gente tem diminuído. Então, só que é uma jornada assim, ele se cadastra, né? A vendedora entra em contato, ele faz orçamentos na plataforma e compra. Então, basicamente, são 3, 4 pontos de contato. O teu são muito mais, né? Sim, perfeito. Então, e daí falando de growth nesses pontos de contato, teve um mês aí, uns 2 meses atrás, que a quantidade de venda caiu. Então, né? A empresa, as vendas estão horríveis, o resultado está ruim, vamos fazer uma reunião, pegamos todos os dados no BI, e a gente viu que a quantidade de lead e a quantidade de oportunidade lá é orçamento na ferramenta. Estava igual de outros meses. Só que a quantidade de venda estava muito abaixo. Então, o que acontece? Alguma coisa de mercado, produto, atendimento, dentro da empresa. Essa métrica, né? Dentro da empresa. Aí a gente fez, as vendedoras entraram em contato com clientes ativos e fizeram aquele cliente oculto na concorrência.
E aí a gente identificou que o preço da concorrência estava muito abaixo. Então, tipo, isso é growth, isso é métrica em jornada, né? Então, não tava nas campanhas a culpa, não tava na venda, tava no preço, né? E, obviamente, também não é só ter o preço mais baixo, mas ter um preço competitivo e atender bem, né? Perfeito. Então, quantas métricas você deve olhar aí, né? E quantas ferramentas vocês têm para realmente medir tudo. Então, existem maneiras mais complexas e mais né, robustas de se fazer growth, e existem maneiras mais simples, né? Perfeito. Uma história legal, se a gente puder contribuir, uma coisa que marcou muito minha vida, acho que eu botaria como um dos pilares de a Best ter ido pra frente, tá? Eu participei de um programa de aceleração de startups em 2019 e eu tive uma aula de desenvolvimento de produto, tá? E, cara, aquilo marcou minha vida por quê? Foi feita uma pesquisa assim, tá? Isso serve para todo mundo que tá em qualquer momento do seu negócio, tá? E aí ela fez uma pergunta, a gente tava lá em 20 empreendedores, né? E aí ela, pra começar a aula eu quero fazer uma pesquisa pra vocês, dando soco no estômago, né? Uma pesquisa aqui rapidinho. Quem aqui fez efetivamente um desenvolvimento de produto, tá? Aí todo mundo, como assim? Tá, ficaram em dúvida. Então vocês não sabem o que é desenvolvimento de produto, então eu vou falar pra vocês. Quem de vocês aqui entrevistou pelo menos 50 pessoas ou clientes realmente aplicando um questionário para chegar num modelo de negócio ideal? Caramba. Cara, ninguém levantou a mão. Ninguém. Aí ela, então, vou aprofundar com vocês. Vocês conhecem a metodologia de desenvolvimento de produtos e tal? Fui aprofundando e olha só que, cara, magnífico, ninguém faz, né? Ela falou, então, desenvolvimento de produto é basicamente o seguinte, eu pego lá uma persona, eu sei que o Serginho é minha persona, como você falou, um cliente lá que você sabe que tá lá, eu faço uma pergunta, vem cá, porque, ó, toda empresa resolve um problema, né? Então, por exemplo, a gente contratou o Leão, por quê? Pra nós é um problema a gente já tem um time de marketing, não dá pra mim ter mais 2 profissionais de marketing, não, então eu vou terceirizar isso, resolve essa dor. Você resolve a dor de inteligência, de estar olhando pra mercado, de trazer estratégias novas pra gente, de abaixar o nosso custo de aquisição, ferramentas, enfim. Como a gente também resolve uma dor pro cara que vai pegar um crédito, pra ele é uma dor ir atrás de um crédito, a gente resolve essa dor, enfim. Então, entendendo que todo mundo resolve uma dor, primeira pergunta para o cliente. Serginho, em relação a esse problema aqui que a gente resolve, quando você precisa resolver, como é que você faz para resolver? Primeira pergunta que o cliente vai te falar. Então, geralmente, no nosso caso, como é que foi, né? Geralmente eu vou até o banco. Legal, Serginho. E como que geralmente é a tua experiência quando você vai até o banco para resolver esse problema? A experiência é uma bosta, que não sei o quê. Mas por que é ruim? E começava a anotar. Porque demora, porque é físico, porque eu tenho que ir lá. Olha quantos ensaios que a gente foi dando, vira marketing na veia, né? Vira landing page, basicamente, né? Não vai mais até o banco, trouxe tudo. Legal. E realmente, quando você precisa, né? E mesmo quando resolve, né? Você resolve como você queria ou não queria, tal. Não, beleza, então tá. E uma pergunta, olha a pergunta mágica pra você que tem um negócio, galera. Cara, se eu pudesse te dar uma varinha mágica pra resolver esse problema, como é que você resolveria? Como é que teria que ser essa solução? Aí o cara, tinha que ser uma plataforma digital, vários bancos, assim, em tempo real eu contratar. Legal, beleza. Em relação a preço agora, se hoje você tá acostumado a pagar um preço que eu também estou competitivo ao mercado, mas se eu te entregasse assim como você falou, como você pintou aí nesse gênio da lâmpada dessa solução, você estaria disposto a pagar mais por isso? Estaria. E quanto seria a mais? E tem mais 3, 4 perguntas que você fecha. Tipo, 10 perguntinhas, uma entrevista rápida, que, cara, ali você tem, a chave do cofre. Teu produto. A chave do cofre. Qual é a dor do mercado, efetivamente, para você realmente ter um product market fit, né? Para quem também não... mais uma palavra difícil, né? Se realmente teu produto tem aderência no mercado. As pessoas querem comprar o teu produto. Isso é product market fit, né? E vamos além. Eu consigo precificar, entender onde dói e, cara, no que eu devo me concentrar. Porque eu acho que um erro do empreendedor no começo, como a gente cometeu, vocês devem cometer vários, a gente vai continuar, mas geralmente é porque a gente pensa um produto na nossa cabeça, sem falar com o mercado, com o cliente, gasta dinheiro, perde tempo desenvolvendo e chega, às vezes, nem é isso que o cliente queria. Você tem uma visão totalmente distorcida ou até o preço distorcido, né? Por não conversar. Então, eu só dei esse gancho, cara, que isso realmente me marcou e acho que pra todo mundo que tá na jornada empreendedora cara, pense em desenvolvimento de produto. Qualquer produto que seja, um pacote de serviço, assinatura, cara, vá falar com pessoas. Vai falar com o teu público ideal, tua persona ideal, que vai sair muita coisa boa e vai te ajudar. Acho que muito legal. E 3 pontos em cima disso. O Jeff Bezos, né, da Amazon, esse tempo ele falou, porque tá muito nessa onda também de disruptivo e tal, tanto que o slogan da Leão é disruptivo e analítica, né? Mas daí ele falou assim, cara, só é disruptivo se é disruptivo e faz sentido pro seu cliente. Então não adianta você ter uma ideia genial, caramba, genial, mas a pessoa não consegue comprar, ou é difícil, ou isso, aquilo, então precisa ser disruptivo pro cliente, né? Até o Steve Jobs, né? Errou no momento de lançar produto, né? Quem é nós, né? Pra acertar em todas, né? Tá à frente do tempo, né? Isso aí é muito legal, cara, porque
acho que fala tanto de um cara que foi um gênio, né? Sim. Mas também para as pessoas entenderem que, pô, o Steve Jobs falhou, né? Ele foi meio que chutado da empresa dele Sim. e depois voltou. E provavelmente vocês devem saber que a campanha que ele fez de lançamento do Mac no New York Times, a primeira foi uma tragédia, né? Temos um PhD em Steve Jobs aqui. Eu li, acho que no livro daquele Donald Miller, que ele é Simplificando o Marketing. Acho que foi o livro mais simples e genial que eu já li na minha vida. Ele simplesmente simplifica o marketing das pessoas, né? Ele pega um slogan lá e, por exemplo, a Seja Best é um slogan mais complicado. Ele fala, emprestamos dinheiro para você ser feliz. Ele faz isso em empresas grandes. O famoso PTM, né? Propósito Transformador Massivo. E aí ele conta no livro que o Steve Jobs, no primeiro lançamento dele, ele colocou lá 5, 6 folhas no New York Times falando coisas técnicas do Mac, né? E foi uma merda. Fracasso. E o segundo lançamento dele, não. Ele já vende o produto como, sei lá, o sonho da pessoa. Eu tenho... Que resolvia, né? O produto resolvia. Todo mundo aqui é usuário de Mac. Acho que sei lá quantos Mac eu tenho. Parece uma droga, né? Mac, iPhone. Não é usuário disso daí, meu. iPad, AirPod. E, cara, eu não sei a configuração dos meus Mac, né? Eu não quero saber as coisas técnicas. Eu sei que ele resolve, que ele não trava, né? Então, aquela história também da pessoa não compra um prego e um martelo, ela compra o quadro na parede, né? Perfeito. Sim. Então, tipo, comunicar simples também faz muito parte do marketing, né? E só não perdendo o gancho do produto Market Fit, eu tenho uma coisa na minha como promessa que eu faço pro meu time, que se um dia a gente for muito grande a nível nacional, a gente vai desinglesar o marketing. Boa. A gente vai parar de falar essas coisas, cara. Porque... Cara, o que você vê às vezes, caras grandes, caras muito bons, mas muita gente usando só jargão inglês e Customer Acquisition, Lifetime, só pra parecer superior, né? E, pô, brasileiro também é muito foda em marketing, não precisa fazer isso, né? E muitas vezes a gente acaba usando isso aí porque às vezes não tem outra palavra pra usar, ou às vezes você tá falando com um cara grande e você não quer ficar por baixo, né? Você fala, pô, vou falar coisa em inglês. Então, o dia que nós for... Mostrar que também... Nós já somos grandes, né? O dia que a gente for maior, a gente vai desinglesar o marketing. Isso é muito legal, cara. Porque a gente brinca no nosso canal lá. A gente fala, a gente quer ser o menos Faria Limer possível, né? Que pro nosso mercado a mesma coisa, né? Que é isso aí, valuation, fazer uma call, é só termo difícil, né? E pro cliente final, por isso que eu digo, beleza, você falar com um marqueteiro, vocês vão se entender, vai fluir natural. Mas e o cliente, né? Capaz de deixar o cara mais confuso, embora não comprar de você, por não entender nada que você tá falando, do que ao contrário, né? Então, acho que também a comunicação é muito importante. A gente vê realmente empresas que erram, como tu falou. Chega no site, você não sabe o que aquela empresa faz. Ela não consegue se definir uma frase, um grande erro das empresas. Exatamente. Se você não consegue definir a sua empresa em uma frase, tá tudo errado. Seu marketing tá todo errado. E às vezes você vê anúncio assim, pô, você não sabe como que compra, ou quanto que pode custar, ou você vai se cadastrar, você vai comprar no site, você vai comprar no WhatsApp. Os caras fazem, né? Isso é muito ruim, né? E, é muito comum, né? Muito comum. Parece um fetiche, né? Isso dentro do marketing, né? A pessoa pensa assim, ó... Ela como vocês chegam em negócio, né? Vocês começam a transformar um negócio. Algumas agências olham assim, esse produto aqui tá muito simples, essa página de venda tá muito amena, né? Aí ele vai lá, como tu falou, transforma numa coisa e transforma aquilo em algo muito dificultoso para o cliente. E isso é um papel muito importante da agência ou de qualquer empresa que vá transformar uma empresa, trazer ela para digitalização, entender isso, né? Eu acho que isso é uma coisa legal pra gente falar também. Porra, RD... Tem um caso legal que eu lembro que no RD Station eles trouxeram, que acho que é da minha Casa Mineira, enfim. Eu não lembro o nome a empresa que era o case. Mas eles trouxeram também um dado, né? Que eles tinham uma landing pagezinha feia e direto ao ponto. Inclusive, eles foram um dos pioneiros nesse negócio do buscador estar no centro da página, né? E eles tinham bem feinho, parecia um Windows, aquele layout do Windows 9.7 lá, aquela época. E, velho, era, milhões de acessos, conversão e tal. E aí eles ficaram meses, olha só o que eu falo, ó, Product Market Fit e entrevistar o cliente, né? Sim. Cara, eles ficaram meses na época, pô, antigamente você mudar uma landing page, um portal, era demorado, não era que nem hoje, né? Enfim, daí eles ficaram 6 meses lá, mó lindo do mundo, subiram no ar. Cara, caiu tipo 80% a conversão. Então a galera tava acostumada, era tipo, negócio, ficou muito avançado e caiu a conversão. Eles falaram, pô, mas a gente fez algumas... Aí eles estavam achando que tinha algum erro na página e tal. Eles explicam tudo lá, explicaram tudo no dia pra gente lá. E aí eles, pô, vamos voltar a página pra ver. Voltaram a página,
voltou de novo a conversão. Falava, cara, a galera gosta do negócio feio mesmo, não é possível, cara. Mas por quê? Porque o layout ficou muito sofisticado e a entrada do dado ficou em outro canto e tal, e não testaram antes, né? Tipo, putz, que merda. Isso aí é muito legal, porque no plano, por exemplo, da Leão, às vezes a gente coloca páginas de WordPress, né? LPs de WordPress e de RD. E quando a gente vai fazer reunião, ou de fechamento, ou quando o cara entra para pegar as informações, a gente já fala, ó, a gente faz landing page de WordPress e tal. Tem algumas que convertem melhor. As de WordPress vão ser muito mais bonitas, modernas e tal, porque os clientes gostam, mas assim, na maioria das vezes a da RD, quadradinha, bem feita, converte mais. E às vezes o cliente entra lá... Tem um padrão, né? A mente já tá treinada, né? Não, e a RD, imagina o tanto de landing page que eles criam dados, né? para validar, né? Então, não é eu acho... E aí, às vezes a gente apresenta a LP em RD, o cara, pô, mas isso aí tá meio quadrado, parece arrasta e solta. A gente fala, não, tudo bem, mas vamos testar as duas? Vamos. Aí bate a da RD, converte o dobro da WordPress. Teste AB, né? Os caras fazem muitos testes, né? E voltamos em dados, né? Que é aquilo que a gente começou a falar. Eu vejo que... a primeira palavra é simplificação, né? Quando uma agência ou uma empresa entra dentro de outra empresa, né? No B2B, para prestar um serviço, ela tem que simplificar, seja landing page, seja produto, como o Gaspar estava falando. Esse próprio teste de criação de produto já é um passo para simplificação. Porque às vezes tu não precisa, inclusive o Gaspar tem uma história legal, né? Acho para contar também sobre o produto, quando tu fazia manualmente as coisas, que o pessoal achava que era tudo tecnologia. Mas é aquilo que tu pode fazer e a simplificação do momento. Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo que isso como eu falei no começo, é um fetiche, né? Do marketing, parece, em transformar as coisas, deixar as coisas mais bonitas e às vezes mais complicadas, né? Tem até voltando a falar de dados, tem até parece um misticismo, né? As pessoas acabam em vez de elas conferirem dados, em vez de elas olharem para os dados para desenvolverem coisas, que a gente está falando aqui, elas acabam olhando como se fosse uma religião, né? Eu acho que vai dar certo. Vamos fazer. Aí muda, transforma, deixa uma landing page toda bonita, mas no fim acaba não convertendo. E justamente a RD, por exemplo, como exemplo, ela tem muito dado sobre isso. Tem até um post, uma vez eu mandei pra ti, né? Que eles têm com as melhores LPs de conversão para e-book, essas coisas assim. Cara, a melhor, que converte 98%, é só uma LPzinha. Não tem nem é só pra te botar a foto do e-book, não tem nem vídeo. E o cara vai lá, clica, baixa e converte. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes não tira a atenção do cara, né? Isso é muito importante. E falando mais uma vez de simplificar, ano passado eu fiquei 2 meses em Los Angeles. Eu visitei algumas agências, conheci alguns profissionais. E assim, quando eu tô fora, eu gosto de andar na rua, ir pros bairros e tal. Cara, é muito engraçado e legal, porque o americano, ele é, perdão a palavra, foda em marketing, né? Cara, às vezes você passa assim, você vê um outdoor lá de um advogado, tá lá, o melhor advogado do mundo, ligue agora, resolve seus problemas, o telefone do cara e e-mail, né? Aí às vezes você passa aqui no Brasil, num outdoor, cara, tem 50 informações no outdoor, não precisa, né? E cara, o americano, ele é persuasivo, né? Daí você vai lá, por exemplo, comer um hambúrguer, tá lá, the best burger in the world, melhor hambúrguer do mundo, aqui temos o melhor ketchup do mundo. Tipo, simples, o cara fala, caramba, vai ser o melhor do mundo. Né, pra ver se é verdade. Talvez não, mas deve ser bom, né? Então, tipo, simples e pô, que pega, né? Pega muito. Voltando a falar de KPI, qual que é a North Star Metric falando em jargão em inglês, mais uma vez. A métrica principal. Qual que é a métrica principal da Best? Quantidade de financiamentos que vende por mês ou o valor de financiamento que vende por mês? Primeiro vai parecer meio besta que eu vou falar, né? Primeiro de tudo é faturamento, né? Mas é uma brincadeira com fundo de razão, porque, né? Olhando muito pra margem sempre, né? Porque você tem que cuidar muito disso também, né? Vender muito pode ser muito bom ou pode estar te quebrando, né? Muitas vezes, né? Mas sim, hoje pra gente, a nossa métrica principal, a gente tá olhando 2, né? Então eu tô olhando primeiro, que inclusive é legal que eu vou falar, né? A gente tá olhando sempre pro número de aprovados, então que eu construí nessa jornada, ou seja, tudo que entrou, que eu realmente levei pra uma oportunidade real, porque pra mim um crédito aprovado é uma oportunidade real, né? E depois a segunda é realmente que eu converti em crédito. Então o nosso lá, a nossa métrica principal é olhar pro que a gente originou de crédito, quanto crédito eu consegui levar pro mercado, tá? Porque isso vai virar faturamento, enfim. Então, como é que a gente conta o placar, né? Quando a gente fez o gol, é quando eu assinei um contrato e emprestei um crédito. Mas por que é muito importante a gente olhar para outras métricas principais, como, por exemplo, o crédito aprovado? Porque muitas vezes a gente se preocupa como? 3 meses seguidos eu tô com um índice de conversão de 50%, ok? Eu aprovei 1 milhão, paguei 500 mil, por exemplo.
Por que eu acho que o empresário se perde às vezes, né? Então, puta, eu preciso vender 2 milhões, então o que eu vou fazer? Vem cá, Serginho, Juan, aumenta aí o tráfego, ó, visão do empresário que não olha pra dado. Aumenta aí o tráfego, eu preciso mais lead, eu preciso baratear o lead, eu preciso muito mais lead, preciso aumentar meu time de vendas. Não, peraí, volta a fita. Será que, vamos detectar por que eu só tô convertendo 50%? Será que eu não podia já no que eu tenho dentro de casa, em vez de fazer todo um esforço para trazer uma coisa nova, será que eu não consigo melhorar minha eficiência dessa jornada de aprovado para pago? Será que não? Ou será que eu já não tenho pasta suficiente, eu tô perdendo em algum momento da jornada, tá descasado e não podia melhorar dentro de casa? Acho que, primeiro ponto, né? A gente olha que a métrica principal é a final, mas, cara, não tem só uma, tá? Eu acho que todas a gente poderia classificar como métricas principais, mas é muito importante, por isso que eu falo, analisar o dado, por quê? Às vezes, cara, a solução tá embaixo do nariz, você tá inventando 1000 parafernália, e só num detalhe na tua operação, num ajuste, tá ruim de fechamento, melhorando o preço, qualquer coisa, de repente você chega lá. Você vira. E fala, tentando trazer isso para negócio físico, que é o que a Viral tem mais clientes também, acho que para pessoas mais leigas entenderem. Então, vamos falar assim de KPI e de métrica principal, né, de North Star Métrica para um negócio local. Vamos falar que, sei lá, tem uma loja de roupa. Você pode ter um KPI como quantidade de pessoas que entram na tua loja por semana. KPI. Você pode ter como KPI quais tipos de roupa você vende, sei lá, blusa ou camiseta, né? Porque às vezes você vende muito um produto e não vende outro. Então, pô, como é que eu vou fazer para a pessoa levar ou para vender esse outro tipo de produto? Então, esses aí são KPIs, né? Legal. E você pode ter como a métrica principal quanto grana você vende, né? No final do mês. Um KPI também pode ser qual o ticket médio por pessoa, né? Então, pô, quer usar dados em negócio local, fazer growth? Tá aí. Médio ticket por pessoa, quantas pessoas entram na tua loja, quantos produtos você vende mais e depois médio faturamento, né? Então, pô, meu faturamento, sei lá, às vezes meu faturamento caiu, mas eu tô ganhando mais dinheiro. Você tem que saber também, né? Às vezes, sei lá, entrou menos gente pode na tua mudar, loja. Né, Serginho? E acho que ela, no tempo, acho que ela pode ir mudando, né? Por exemplo, eu consegui ter uma receita previsível por muito tempo. Cara, parou de pé. Pô, mas minha grana tá curta. Então, daqui a pouco, a minha métrica principal, por exemplo, no exemplo da Best, podia estar sendo sempre crédito. Beleza, eu tô fornecendo de crédito. Mas será mesmo que daqui a pouco, dentro de um produto que eu teria 2% a mais de margem de resultado, e numa mudança, não posso mudar a minha North Star Metric para, de repente, margem? Não mais venda? Eu posso continuar com a mesma venda e melhorar minha margem. Eu posso estar mudando, né? Ou, por exemplo, pô, tá bom, cara, esquece, não quero mais olhar para crédito. Agora é conversão, meu problema tá aqui. Sim. Então, acho que a North Star Metric também, acho que é o cara... depende do momento do negócio, ele também tá sempre olhando. Porque é sempre isso, acho que o empreendedor ele tem que estar sempre olhando, cara, como eu posso melhorar, onde é que tá o gargalo... Tem que estar analisando todo tempo, como o Alan falou, sair do achismo, que acho que 90% acha alguma coisa. E, por exemplo, vamos citar uma loja de novo. Então, às vezes, a pessoa, vamos falar que a loja está vendendo menos, mas a pessoa está ganhando mais dinheiro no líquido. O que aconteceu? Às vezes ela mandou uma funcionária embora e conseguiu aumentar o ticket médio das pessoas que entram lá. Então, quem entra lá, às vezes gastava, sei lá, R$300 por mês, agora está gastando 500. Ela está atendendo menos pessoas, está ganhando mais dinheiro. E às vezes na Best, por exemplo, se você não tivesse essa mentalidade analítica, você vai mirar em vender mais empréstimos. Às vezes você vendeu 1000 empréstimos, sei lá, de 50 mil, mas podia estar vendendo 50 empréstimos de 2 milhões, né? Que é mais fácil de trabalhar, menos pessoas, né? A margem, né? Como o Gaspar falou, é muito importante por causa disso, né? Tu saber olhar para o teu negócio e aquilo que a gente estava falando no começo, né? Tu conhecer o teu cliente e o teu produto, né? E sempre tu tá focado em evoluir, né? Acho que porque tem negócios que acabam dando certo e fica confortável, né? Tá dando certo, tô vendendo, beleza, né? Acho que também o grande desafio do empreendedor, acho que é sair da zona de conforto, né? E acho que a zona de conforto, vou dar um exemplo nosso lá da Seja Best, tá? Um exemplo pra galera entender. O caminho mais fácil do nosso mercado é você ser, por exemplo, o B2B. B2B, então, é pegar empresas que indiquem créditos e não você ter o cliente final. Esse é um caminho que todo mundo geralmente traça primeiro. Por que é mais fácil? O cara vai lá atrás do cliente, eu sei onde essas empresas estão, fica mais fácil. E ir para um produto mais fácil como financiamento. É muito mais fácil de vender, mais rápido de fazer, ok. Exatamente, só que, beleza, a margem é muito menor. A gente já foi totalmente na contramão. A gente foi para o melhor B2C, que é atender o cliente final, ou seja, tratar o crédito de ponta a ponta. Eu tenho que ter gerar mais custos, mais despesa, demora mais tempo. E fui para um produto, por exemplo, de home equity. Só que aí que tá. Hoje, a gente mesmo pequenininho, vendendo um exemplo lá, 10 milhões de crédito, se eu fosse a mesma empresa no B2B, vendendo financiamento, eu teria que vender, bota aí, uma conta, 60, 100 milhões por mês. E olha o tamanho que ia ter que ter de empresa, o tanto de funcionário que a gente ia ter que ter. Mas é que tá, também é isso, né? Tá dando certo, deixa assim. Não, quais são os outros caminhos que eu podia trilhar? E outra, se comparar, acho que
Ninguém copia, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Cara, tem alguém fazendo um negócio bem feito, ganhando dinheiro com isso. Se você não tá, o problema tá em você, cara, não tá no negócio, né? Então, tente ver o que essa galera tá fazendo certo e copiar também é importante. E acho que outra coisa importante é esse ponto de canal de aquisição, né? Também parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Quando a gente, né, começou o trabalho com a Best, a Best não rodava muito questão de Facebook e Instagram, né? Sim. Então a gente acabou, junto com vocês, implementando isso, né? E o Facebook e o Instagram, por um bom tempo, teve resultados piores, né, do que o Google. Tinha lead mais barato, mas no final da linha ele trazia menos retorno, né, para a empresa. E hoje o Facebook, né, estamos acabando investindo mais em Facebook do que em Google. Então aí tem um exemplo legal de canal de aquisição, né, 2 tipos de canais e retorno lá dentro. Então o lead de Facebook antes era 10, o de Google era 20, mas o Google dava mais retorno. Hoje o lead de Facebook é mais ou menos o mesmo preço do de Google, só que o Facebook dá bem mais retorno. Né? Dados, tráfego e além de tráfego, né? Vocês fazem um trabalho aí sensacional de YouTube, né? Com o Alan Cordena, inclusive vai dar uma mão para nós no trabalho da Leão. Vamos dar ali. Por favor. Vamos dar ali. E acho que fala um pouco também desse canal de aquisição do YouTube, quantos mil inscritos vocês já estão, né? Esse trabalho também para as pessoas entenderem que é um trabalho que precisa ser bem feito, formiguinha, né? E se manter, né? Esse é um trabalho contínuo, né? Muito bem feito. E falar um pouco também desse orgânico que vem, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o orgânico é, sei lá, Instagram ou Facebook, e também às vezes SEO é um trabalho mais barato, mas não é, né? Também é um investimento caro, você não investe na ferramenta, né, em si, mas você investe em estrutura ali atrás. Profissional. Profissional, e esse orgânico também é um baita canal de aquisição para a Best hoje, né? É extremamente necessário, né? Eu até quando tu tava falando sobre o Instagram e Google, voltando um pouquinho pra gente entrar, né, nessa parte de canal orgânico, cara, o conselho que eu daria pro empresário, eu acho que o Gaspar também concorda, cara, investe em tudo. Não existe um segredo, não existe uma ferramenta que vai te dar o melhor lead, né? Mas é bem aquele ponto que o Gaspar puxou de não se acomodar, do empresário não se acomodar. Se a gente tivesse acomodado ali no Google, o Google já estava muito eficiente, já estava muito bom. Não, tava maravilhoso. Beleza, vamos escalar aqui no Google então. E vamos matar o Facebook. E foi aonde a gente não parou, a gente seguiu com os testes, a gente seguiu trabalhando e hoje o Facebook atende muito bem também a Best. E para de ser refém de uma outra de um canal de aquisição, né? Porque a gente teve um problema, inclusive no Google, né, que vocês sabem, e caiu nossa aquisição. Então, se a gente não tivesse um outro canal de aquisição diversificando esse investimento, a gente refém e ficaria com problema. Seria muito complicado. Então, o primeiro conselho que eu daria é isso, diversificação de investimento em vários tipos de canais, porque todos os canais são importantes. E eu vejo que muitos empresários não fazem isso, né? Até depois eu peço para te falar que eu acho que isso é importante para o empresário que está vendo, não um profissional de marketing ou qualquer outro tipo de profissional, que muitos não fazem. Muitos não investem em mídia e também não fazem essa parte orgânica que a gente identificou. Eu vim justamente para a Seja Best, para a gente fazer essa parte, né, Gaspar? Começar a fazer essa parte. E, cara, foi um divisor de águas, uma mudança gigantesca. E eu acho que o principal ponto que as pessoas não veem, mas eu também vejo isso como positivo, como pessoa, como ser humano, é que para te fazer orgânico, tu tem que ter muita resiliência. Muita mesmo. Porque não é um mês, não é 3 meses, né? Não são 6 meses, não é um ano, às vezes pode demorar 1 ano e meio, 2 anos, só que vale muito a pena, vale muito a pena. E aquilo que a gente conversa também, toda empresa tem que ter uma cara, toda empresa. Se tu não tá sendo a cara da tua empresa, eu sei que tem tipo de negócios que são diferentes, tem empresários que não querem botar, às vezes é um grupo muito grande e tal. Só que, cara, eu particularmente como marqueteiro, e eu gosto de ser chamado de marqueteiro, eu vejo que a empresa ter uma cara nessa produção orgânica de conteúdo é essencial. E pessoas gostam de pessoas, né? Se conectam com pessoas, não com empresas e marcas. Por exemplo, a gente falou do Steve Jobs, ele entendeu isso, naquilo que tu falou, de que primeiro ele olhava muito para produto, porque o meu produto é revolucionário, daí botou aquelas páginas no jornal de fato lá no New York Times, e daí ele achou que estava arrasando, achou que ia ser maravilhoso. No fim, ele só atraiu a atenção de pessoas técnicas, só que são, né, um nicho muito, muito pequeno, e acabou sendo um fracasso.
E daí ele entendeu o valor disso, né? O valor de se conectar com pessoas e gerar valor para essas pessoas. Então, assim, a importância da produção de conteúdo orgânica é indispensável para o negócio, como canal de aquisição. Para a gente, né, hoje já corresponde a mais de 40%, né? Quase 40%. Quase 40% de faturamento do negócio, para o nosso tipo de negócio, que é um negócio difícil. E o que deu certo? Há 2 anos atrás era o quê? Zero? Zero. Não tinha, né? Não tinha produção nenhuma. Não tinha tração, né? Ponto legal só para não deixar passar. Eu vi uma postagem esses dias, esse negócio que... A importância da humanização da marca, né? E a força da conexão que tem com a pessoa e não com as empresas. Eles trouxeram o dado do Cristiano Ronaldo, né? Que, na verdade, hoje, se você somar os 20 maiores clubes do mundo, pode botar todos, tá? Nos seus Instagrams, não tem mais seguidores do que ele. Então, esse acho que é o melhor exemplo que a gente pode ter, né? Juntar os 20 maiores clubes da Europa, não tem mais seguidor que ele sozinho como uma marca, né? Então... Isso eu acho que algo bem legal de falar é a Virgínia, né, cara? Eu sempre gosto de falar, pô, olha o tamanho que essa mulher é hoje. Quantos anos? Não que ela não tenha mérito, pelo amor de Deus. Sim. Né? Tem muito mérito, mas, tipo, em poucos anos ela estourou. Pô, ela engoliu marcas de 40, 50, 60 anos, Sim. né? Em poucos anos e, assim, ela deve faturar muito mais que muitas marcas. Então, tem essa tendência, né? No digital, né? Totalmente. E tá aí a prova de que o conteúdo funciona. O que a Virginia faz? Ela faz conteúdo, claro, é voltado pro público dela, e isso também é uma parte importante de ser falado. Mas faz sentido. Faz sentido para ela, faz sentido para outra. Até eu tava conversando com... Acho que foi contigo que eu tava conversando sobre esse anúncio, em vez da pessoa fazer um anúncio ali, tipo, esse é meu produto X, etc. Ela, para algumas marcas, que faz sentido, obviamente, negócio, ela contratar um influencer, por exemplo, o pessoal do TikTok tá fazendo muito isso, que o cara faz um vídeo todo estruturado, um conteúdo todo estruturado, e aquilo é um anúncio. E converte, às vezes, muito melhor do que um anúncio ali... Se fala muito hoje em dia, né, de fazer anúncio que não parece anúncio, né? Tem dados sobre isso, porque, putz, às vezes é realmente chato, né? A gente faz anúncio em YouTube, Instagram, mas às vezes é chato ficar vendo anúncio o tempo todo. E acho que a maioria das empresas, seja de qual ramo, foca muito nesse fundo de funil, né? Venda, preço. Não que não funcione, mas por exemplo, vocês que criam conteúdo educacional, tem certeza que um lead que vem de um vídeo, um lead que vem de um vídeo no YouTube, que você tirou uma dúvida dele, isso aí gera, né, uma percepção de marca muito grande no cara. E outro ponto, você está construindo novos clientes, né? Por quê? Porque às vezes o cara não está pronto, né? O cliente ele não está pronto, está decidido, ele está em outro momento da jornada do funil, como o topo do funil, de maneira descoberta, né? Vou dar um exemplo de um financiamento, né? Entrou no radar, comecei a ganhar bem, eu vou começar. Beleza, eu peguei esse cara no começo da jornada, vou ensinar ele como uma estratégia para ele juntar o dinheiro da entrada, como ele preparar o crédito dele, quais são os melhores bancos, estratégia de amortização. Toda a jornada, a gente tem conteúdo para toda essa jornada. Com quem que ele vai comprar? Né? Quando ele estiver pronto. Bom, agora eu vou financiar. Sabendo que ele pode vir com a gente, que ensinou ele todos esses meses, e a gente recebe comentário toda semana, tô há 6 meses aqui, financiei meu imóvel. Em 6 meses que eu vi o vídeo de amortização, já fiz 3 amortizações, eliminei 3 anos do meu financiamento. Então, acho que é isso, você constrói também, porque, novamente, né, o fundo do funil, você está competindo com todo mundo, né? Agora, no momento, em outros momentos da jornada, acho que você constrói um cliente, prepara um cliente. Às vezes não está pronto para ser seu cliente, você ia gastar ele no fundo. Não, vamos preparar esse cara, daqui uns meses ele volta, né? Basicamente. E além disso também, acho que a probabilidade dele te indicar para outra pessoa, porque acho que não existe nada melhor de canal de aquisição do que a indicação. Boca a né? boca é o melhor marketing que existe. Melhor marketing que existe. Então, a probabilidade, porque ele tem uma experiência muito legal, né? E tem um estudo, né, de um americano lá, a RD divulga muito isso também, que apenas 3% das pessoas estão em momento de compra agora, né? Então, os 3% você compete com todo mundo, mas lá em cima não. Então, você pode conscientizar, pode fazer campanhas de inbound, campanhas de automação, né? Pro cara, para ele conhecer a tua marca, achar legal e tal. Na hora que ele comprar, ele vai comprar de você. E se for um produto recorrente, ele vai comprar sempre e vai te indicar, né? E esse negócio é um ponto legal. Vou deixar o Alan, que ele é o especialista do YouTube, né? Mas a gente vem se colocar então como autoridade hoje, sim, né? Então, aí, ó. É tanta informação, é tanto conteúdo bom, relevante, que colocou você, Elizabeth, hoje como autoridade, uma referência, né? E esse ponto aí que é onde ia chegar agora, né? Acho que primeiro ponto, são alguns pontos, né? Mas acho que primeiro, conteúdo. A galera desiste porque vai com a intenção de vender. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que é uma decisão de vida, velho. Você quer produzir realmente um conteúdo de valor, não coloque vender em primeiro lugar.
né? Então, porque senão você vai se frustrar, porque não vai vir esse resultado, a galera não vai te reconhecer e outra. Fica nítido quando você vê um conteúdo, tô falando, não é uma propaganda. Feito pra venda, Aí né? que tá. Então a galera pensa muito em produzir conteúdo, vou abrir um canal do YouTube. O cara vai lá pra vender. Então lá não é um canal pra você postar os seus comerciais, meu amigo. Lá é um canal pra você produzir conteúdo. E muitas vezes você vê algum patrocínio, por exemplo, algum patrocinado no Instagram de vídeo ou tal, daí você entra no comentário, a pessoa tá, certeza vai querer vender alguma coisa no final. Tá na cara, tá manjado, né? Tá manjado. Demais pra nada, né? E esse orgânico, né, que a gente falou que é o formiguinha, fala uns dados aí do começo do YouTube pro pessoal saber quando dava, sei lá, 20, 30 visualizações e agora, né? Quanto chegou? A gente começou, quando eu entrei na Seja Best, a gente tinha exatamente 79 inscritos, né? Era alguma coisa assim. E o Gaspar usava mais pra institucional, né? Ele usava o canal mais pra postagem. Nem usava, né, cara? Não, tinha alguns videozinhos assim que depois até estavam abertos. Não, era até vídeo, eu lembrei, era vídeo até que a gente botou numa landing, alguma coisa assim, tipo, um ou outro que... Só pra hospedar, nem... Suporte, tipo... E, cara, não tinha nada. E a gente só tinha aquela ideia do que a gente queria fazer. E daí o que o Gaspar falou, o Sérgio falou também... Se eu não me engano, a agência pegou no pé, né, com relação a isso. A principal coisa que você tem que ter, um empresário, qualquer pessoa que vai produzir conteúdo tem que ter em mente é que ele precisa gerar valor. Por quê? Porque quando a gente começou tinha 79 inscritos, o primeiro vídeo ele pegou, acho que 159 visualizações em 3 semanas. 159 visualizações em 3 semanas. E se tu não ir com essa ideia de gerar valor, olhando para esses dados, olhando para esse número, tu para. Desmotiva daí, né? Desmotiva. Porque, como o Gaspar falou, o conteúdo que você vai produzir, ele não serve inicialmente para você vender. Você não está vendendo um produto ou serviço, você está se vendendo. E essa é a parte inicial importante, essa estratégia que a gente tinha lá atrás e que todo empresário ou qualquer pessoa que queira produzir conteúdo tem que ter. De se vender. Essa é a primeira coisa que tu tem que ter em mente para ter o crescimento que a gente teve. A gente começou com 79 inscritos, 100 e poucas visualizações. Hoje, né? Depois de 2 anos e alguma coisinha... Vamos por ano, eu tenho um número na cabeça, quer ver? Tu tem por ano? Primeiro ano a gente fez 60 mil visualizações e chegamos a 1.100 e poucos inscritos. 1.100 A gente monetizou bem no final do ano. A gente demorou um ano para entrar na monetização, que é 1.000 inscritos, né? 60 mil. E 4 mil horas. Isso. Aí no segundo ano, que foi o ano passado, a gente fez 600 e pouco, 700 mil views. 580 eu acho. Foi. Né? 580 mil views e chegamos a 12 mil inscritos. Nesses 6 meses de 2023, a gente já bateu 1,5 milhão de visualizações. 2 milhões. 2 milhões já? 2 milhões de visualizações e pulamos para 37 mil inscritos. Vamos para 40, né? Então, hoje a gente faz numa semana o que a gente demorou um ano todo no primeiro ano de conteúdo. Mais do que, não faz mais, né? Então, 60 mil a gente faz hoje A gente tá com quase 260, 270 na média, 300 mil acessos. Por mês. Orgânico, né? Então, assim, 100% orgânico. É loucura, né? Então é muito exponencial, né? Processo, né? Por mais que a nossa agência enche o saco para investir em distribuição de conteúdo... É resistente. Não, tô brincando. Mas é uma estratégia também importante, tem que ser feito também. Mas é como o Gaspar falou, a gente começou com pouco, né? A gente foi crescendo, mas o principal objetivo era gerar valor e educar. 450 vídeos, né? Não pode esquecer disso, né? 450 vídeos. Trabalha pra caraca, né? Muito. A gente posta 2 vídeos por semana desde que a gente começou, sem parar. E por isso que eu falei aquela hora de resiliência. É uma coisa importante para a pessoa que quer qualquer estratégia orgânica, né? Não é só no YouTube, não é só no Instagram. Enfim, qualquer plataforma é resiliência, porque demora pra caramba. E daí o Gaspar falou do que a gente tem hoje, né? Quase 37 mil inscritos aí, indo para 40. Nós vamos chegar na nossa meta de 60 e poucos mil até o final do ano. E já 2 milhões de visualizações e 300 e poucas mil visualizações por mês. E as pessoas podem olhar e pensar assim, ó, de novo, métrica de vaidade. Ah, mas porra, isso é pouco? Pô, um canal aí, sei lá, o Primo Rico tem milhões de não sei o quê, milhões de não sei o quê. Só que daí, ó, não olhou pra dado. Mas, de novo, no nosso mercado de crédito, quem que tem? Me diz um canal. Sim. Vocês podem pesquisar. Não tem. Não tem nenhum canal que tem a mesma quantidade muito de inscrito específico, né? E a mesma visualização e consiga agregar valor. Porque, como o Serginho falou, tu não começa vendendo no vídeo, né? Na produção de conteúdo orgânico. Tu começa a se vendendo, gerando valor, etc. E hoje a gente já consegue vender através do canal. E é orgânico. Nós não falamos assim, ó, fulano de tal, nós temos tal produto aqui, ó, bonitão pra você, etc e tal, entra aí e faz uma simulação. Não. É perfeitamente natural. A gente entrega valor
ensina, e o cara entra e faz. E para o pessoal ter uma ideia aí de investimento e também do que isso traz de conversão, hoje a gente gasta aí 40, 50 mil por mês em ads, né? 40. E 30% do faturamento da empresa vem do orgânico. E assim, eu acredito, não sei se vocês concordam, que pode ser até mais que 30%, porque você imagina a quantidade de gente que vê um conteúdo de vocês... Não tangível, né? Que é impactado com conteúdo, depois vai no Google, pesquisa e cadastra e vira um cliente. Conta como pago. Hoje a gente tem até essa métrica, voltando em dados, hoje a gente tem essa métrica lá dentro, porque assim, o cara, ele entra por uma UTM, né? Pra quem não sabe, o UTM é vai ali na URL pra registrar. Que a Apple vai acabar. Eles complicaram. Infelizmente. Vai um código na sua URL que você clica e depois registra pra empresa, tem todos os dados que a gente sabe de onde o cliente veio, tá? Então, a gente tem o registro primário de onde o cliente veio e depois o nosso pessoal, eles fazem pergunta pro cara assim, ô Serginho, de onde tu veio? E às vezes o cara até esquece que ele veio por uma propaganda. Ele fala, lá do canal do YouTube. Porque ele viu um vídeo. Que legal. E daí, o que mais fica marcante pra ele... Ficou na cabeça muito, dele. assim. A gente vende muito e aí que tá, né? Por exemplo, o cara veio frio ali, deixa eu ver esses caras. Então ele veio realmente, entrou por uma campanha, por exemplo, ele viu um vídeo nosso lá no Instagram. Ele caiu na página. Cara, nossas landing, nossa página, a gente vende totalmente YouTube. Então, com certeza, ele olhou, esses caras têm um canal top. Deixa eu ver. Assistiu um vídeo e talvez ele nem ia levar nós a sério. Mas quando ele vê todo o trabalho que a gente produz lá no YouTube, ele falou, esses caras realmente são diretos. Gerei a venda ali. Então, na verdade, eu trouxe... Não, é por isso que eu falo, né? Vou ajudar vocês, tá? Eu sei que... Vou ajudar vocês... Escutei o perro. Vou ajudar vocês por quê? A gente já teve outras agências, a gente tem N empresários que inclusive eu já indiquei pra vocês, não vamos falar, pra eles não ficar bravo, mas que, porque não funcionou, mas galera, ir pro digital não é que você vai vender digital, meu amigo. Botei o dinheiro, minha venda vai fluir. Não, é só um canal que vai trazer mais público pra você. Na sua avenida de venda, você vai encher e vai passar mais gente. Mas não é fator de sucesso, você tem que continuar trabalhando e dobrado, inclusive. Quando você vai ter mais gente lá dentro, né? Pra tentar vender. Mas acho que aí entra, né? O negócio que, ele virou realmente um canal de apoio de vendas muito grande. E além, tá? Por que eu falei que antes é uma decisão de vida? Cara, ali a gente ensina a ponto de ele comprar com um concorrente. Muita gente deve estar olhando o nosso canal e indo embora, com certeza. Pra lá fazer com o banco, por exemplo. Ok. Mas, cara, muita gente... Aí que tá, as pessoas ficam com medo, né? Vou ensinar tudo que eu sei. Vou ensinar de mão beijada tudo que eu faço pro meu cliente. Cara, você tá errado, velho. As pessoas têm preguiça. O digital mudou tudo. Você pode ensinar tudo e mesmo assim o cara vai querer fazer com você, cara. Ainda gera mais vontade dele fazer. Exato. Porque tu gerou valor. É aquilo que a gente fala. Tudo, no orgânico, no pago, etc. Tudo que você for fazer em relação ao cliente tem que gerar valor. É o principal objetivo. Enquanto isso ajuda, né? Porque no mercado de crédito, ainda mais no Brasil, né? Tem muita aquela insegurança, né? Pô, será que é empresa de confiança? Quem são eles? O lead vai lá, investiga tudo. Quem são, aonde estão, como é que funciona. Né? Contra objeções. Você está entregando um conteúdo de valor. Tá botando a cara, né? Você tá com a cara tapa, né? E falando... Antes de dar outros exemplos de canal de aquisição para negócios físicos, puxando o saco nosso, porque a gente é bom nisso, falando de leilão, por exemplo, a Best hoje compete em leilões extremamente complicados e caros, né? Além do financeiro, né, que já é algo mais caro, compete com o Banco do Brasil, compete, sei lá, com o Itaú. Todos. E a gente ganha leilão deles, viu? Então, vocês que são de banco grande, vocês estão perdendo para nós. Mas, voltando a canal de aquisição, tentando falar também, mais uma vez, de negócio físico, negócio tradicional, que a maioria dos clientes que a Viral atende. Por exemplo, minha namorada tem uma lojinha de roupa online, né? Não é físico, mas é um negócio pequeno. Sim. O que eu falei para ela? Eu falei, se você... Na bio do teu Instagram, você vai colocar teu WhatsApp e você vai colocar a mensagem pronta. Oi, vim do Instagram, quero atendimento. Certo? Então, você vai saber quem tá vindo do teu Instagram. Quando você postar isso no Instagram da lojinha dela, se você postar no Instagram teu pessoal, você posta, sei lá, oi, vim do Instagram e quero saber mais, em vez de atendimento. Então ela sabe que veio do Instagram dela ou que veio do Instagram da loja. E quando não vem mensagem nenhuma, pergunta, como que você veio? Eu vim por indicação, vim por isso. Então tem vindo muita gente por indicação, para começar a se pensar num desconto para dar indicação. Então olha que coisa simples de fazer, e isso aí é growth. Isso aí é growth ali em estado puro. E falando de atendimento e entrando mais em produto e em time de vendas, vocês falaram muito de objeção. E isso é uma coisa que, por exemplo, nossos clientes, às vezes a gente tem, às vezes não, a gente tem alguns clientes grandes e outros menores, mas empresas maiores, né? Eles não têm um controle de objeção. Então, antes a gente não tinha time de vendas na Leão, agora a gente tem, né? Para Leão e para Viral.
E uma das coisas que a gente fez foi criar a matriz de RDO. Então a gente tem todas as objeções mapeadas. Então quando a gente vai prospectar, por exemplo, suponha que a gente vai prospectar você, eu ligo para você, você fala, eu já tenho uma agência que me atende. A gente já tem o texto pronto para contornar essa objeção. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho tempo. Então já tem tudo isso mapeado, e quando a gente mapeia isso, a gente pode melhorar as campanhas pagas, né? E pode melhorar o produto, né? Sim. Porque a gente até falou antes de começar o podcast, falamos em outro episódio do podcast da Leão, que o produto não é, por exemplo, se a pessoa vende essa xícara, que o produto não é só essa xícara. Porque, sei lá, quantas lojas você vai e compra uma xícara, por exemplo, e a loja uma semana depois manda mensagem, e aí, gostou da xícara? Alguém falou bem, quer comprar mais uma e tal? Ninguém faz isso. Isso é produto. Então vocês têm um atendimento muito top antes, né? Muito top depois. Eu lembro que muitas vezes você falava que você atendia alguns clientes, né? Então, o CEO da empresa atendendo perguntando se está tudo bem. Isso aí faz parte do produto, né? Sim. E ter teu time de vendas engajado nisso vestindo essa camisa é algo complicado, porque também a gente já fala de cultura. Eu até falei também no outro episódio que na Leão, quando alguém entra, ele... suponho que seja um gestor de tráfego bom. Ele não vai tocar... Ele entrou na segunda, ele não vai tocar campanha. Ele vai fazer curso, ele vai entender o ambiente da Leão, a cultura, vai participar de reuniões como espectador, em treinamento, não importa se ele é mais experiente ou não, só se ele for um sênior, claro. Mas mesmo assim ele vai entender o que a empresa faz, qual o produto, por que a gente vende isso, né? Os processos. Todos os processos internos, tem inúmeras ferramentas. Como é fazer esse teu time se engajar? Quando alguém entra na Best, como que vocês fazem para entrar? O que a pessoa precisa fazer para entrar, para entender o que vocês fazem? Então, isso a gente vem fazendo, é um processo de melhoria constante, né? E quando a gente acha que tá bom, a gente vê que dá pra melhorar um pouco, né? Mas, cara, você falou tudo. Acho que o primeiro, né? Quando você tá bem pequeno, é mais difícil ainda, né? As pessoas falam que é fácil, eu já acho que é mais difícil, tá? Por quê? Porque muitas vezes depende muito do fundador, né? Então, assim, você tem que... Se você não der uma atenção muito grande pra pessoa, talvez ela não vai se integrar legal, não vai pegar a cultura e tal. Por mais que tenha uma proximidade. Eu vejo que conforme vai escalando o time, dentro de, claro, de um tamanho como a gente tá lá, né? 25 pessoas, com 200 vai ficar com certeza mais difícil, né? Mas eu percebo assim, cara, hoje já tem mais pessoas que são, eu falo, né? Os guardiões da cultura, né? Então, pra você poder, obviamente, ir repassando, essa pessoa realmente fazer um estágio com um colega, né? Então, hoje, por exemplo, semana eu vou dar exemplo de 3 pessoas novas que entraram no time, né? Então, foram 3 dias, cada dia com um colega de posição, entendendo como as coisas são, a gente faz um onboard, apresenta todo o planejamento da empresa, a cultura da empresa, ou seja, a gente realmente situa a pessoa dentro da cultura. Mas é aquilo que eu falo, né? Então, cultura é realmente um negócio muito modinha, né? Tipo, a cultura é bonitinha e tal. Acho que a cultura tem que ser verdadeira, por quê? São os valores e o espírito da coisa, né? Então, inclusive, eu faço lá os não negociáveis da Best, algo que eu sento com cada colaborador e falo, dentro dos valores vai ter o valor de camaradagem, de flexibilidade, de liderança legal aqui dentro. Mas esse aqui tem os 6 principais valores, que esse aqui eu não negocio. Então, se um dia o nosso negócio não der certo, você tiver que ir embora, com certeza vai ser porque a gente feriu um desses valores. Por quê? Porque, na verdade, habilidade, meta, tudo isso a gente pode mexer, pode tentar. Mas, realmente, cara, não tá alinhado a nível de cultura ou de valores, não vai dar certo o relacionamento, não tem como, né? Então, acho que cultura, como a gente faz, cara, primeiro a gente faz, obviamente, integra ela a nível de ter um entendimento da empresa e faz ela participar realmente com as outras pessoas, porque o fundador, é aquilo que eu falo, cultura não é quando você tá na empresa, meu amigo, me desculpa. A cultura é o cafezinho, é o almoço, quando sai junto 2 colaboradores, essa é a cultura verdadeira da tua empresa. Então, quando ele fala, porque é o fundador que é o cara da... Não, beleza, ele é o cara que comunica essa cultura, mas a cultura verdadeira já existe. Inclusive, se você não tem definido, saiba, você já tem uma cultura. Ela já existe na sua empresa, né? Então, por isso que eu digo, acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre cultura, porque eu falo, cara, acho que eu posso vender muito, mas e quando eu não tô lá, essa cultura é verdadeira. Então, acho que ela já tem que estar bem instalada, e por isso que eu falo, contribuir com os demais colegas, porque é ali que acho que a cultura vai ficar viva pra frente aí. Legal. Tá lá. E a gente tá meio que estourando o tempo, então faltou falar de B2B. Né? A gente falou que ia falar alguns exemplos aí de negócios B2B, porque eu vejo que muita gente, quando pensa no B2B, fala, caramba, muito mais complicado e tal. E eu vejo assim que, às vezes, realmente vendas mais complexas, né? Por exemplo, a gente teve um cliente aí no passado que ele vendia hospital. Então, o projeto dele custava, sei lá, 20 milhões, era uma venda dele. Era uma venda bem complexa, né? Você tinha que ter vários pontos de contato, e-mail, WhatsApp, né? Conteúdo, tudo. Mas eu acredito que, assim, B2B, no final, mais uma vez, é pessoa comprando de pessoa, né? E se você tiver um produto bom, se tiver um atendimento bom, no final é pessoa comprando de pessoa. Acho que o que muda, às vezes, que fica mais complicado é que, por exemplo, às vezes
Vamos falar que alguém quer vender para Best. Beleza, vamos supor que você tivesse aí 3 sócios, fosse algo familiar. O cara ia chegar no Alan, o Alan ia ter que falar com você, às vezes você estaria ocupado demais e tal. Então, às vezes, né, demora um pouco mais, você tem que fazer um follow-up mais legal. Mas no final é o cara vendendo pro Alan que vai passar para você, então tudo de pessoa para pessoa. O que você vê de B2B, aqueles hacks que a gente falou, acho importante falar, né? E o que a Best faz de B2B hoje? Legal, cara. Bom, primeiro de tudo, acho que tem empresas que nascem B2B, né? Então ele não tem um caminho, né? Aí ele pode ousar indo pro B2C, né? Mas acho que para quem realmente tem um negócio como a gente no B2C, ou seja, tem do cliente final, o B2B pode sim ser uma grande estratégia de growth, né? Por quê? Porque toda empresa que vende para o consumidor final, esse consumidor final ele está consumindo também outras coisas de outras empresas, né? Então, vejo como um hack muito legal, como a gente também utilizou no nosso negócio, é que eu vou dar um exemplo, né? Beleza, eu vou vender um crédito, né? Ou fazer um financiamento para alguém, ok. Mas quando esse cara faz o financiamento, ele para comprar o imóvel, onde é que ele vai estar? Geralmente vai na imobiliária. Ou se um cara quer um crédito, vai fazer uma reforma, ele está com o arquiteto, consumindo um projeto, ele está indo na marcenaria. Ou seja, tem toda uma cadeia, né, obviamente, de consumo para chegar no produto final. Então, eu vejo que o B2B realmente é uma estratégia muito interessante para você entrar justamente como um novo canal, né? Então, para nós, quem está no B2C, se você não está olhando para o B2B, olhe porque esse teu cliente está em algum lugar e você pode ter uma parceria para justamente poder com outras empresas trazer, obviamente, esse cliente a consumir com você e aí sim, obviamente, alavancar. Então, um exemplo. Né? Exatamente. Então, como a gente, por exemplo, dividindo em produtos para a galera tentar desenhar aí, né? Um exemplo de financiamento. É isso que a gente faz, né? Então, hoje B2B, eu tô com o corretor de imóvel, eu tô pegando hoje o próprio vendedor do imóvel, tá conhecendo a SejaBest por um canal e tá indicando para esse cliente fazer um financiamento com a gente. Ou seja, pensando em B2B, a gente tá formando a nossa rede, que é onde essas pessoas que estão comprando imóvel estão consumindo. Essa é a nossa visão para B2B. Cara, onde é que tá? Vamos fazer parceria. Ô, amigo, o cara que vai comprar imóvel passa por você, vem ser um parceiro da SejaBest. Aí você pode ajudar ele a comprar o imóvel, fazer o financiamento, você vai ganhar uma comissão por isso. Ok. Crédito, é mais abrangente ainda. Olha como abre o leque. O cara precisa de um crédito. A gente faz o crédito com garantia de imóvel. Cara, crédito todo mundo, né? Precisa, né? Então, o contador é meu parceiro, o advogado é meu parceiro, o correspondente bancário vira meu parceiro. Cara, é isso vai, né? O cara com dinheiro para reforma. Hoje a gente tem empresas de reforma que indicam negócio. Enfim, né? Aí você abre um leque muito grande. Então, acho que um hack legal para quem não tá no B2B, eu vejo olhar o B2B dessa maneira. Como que eu me associo com empresas que podem me ajudar a vender mais e colocar meu produto lá dentro, basicamente. Isso é um baita canal de aquisição, né? Então a gente fala muito de tráfego pago, de Google, de Facebook, de Insta como canal de aquisição B2B, mas pensar nessa parceria é algo... Né? Então, pô, você vende crédito, legal. Em vez de eu fazer só anúncio e tal, vou lá na imobiliária, vou apresentar meu material. A imobiliária é outro CNPJ. Ó, se você negociar ou mandar pra mim, né? Você ganha porcentagem e tal. Então, e ajuda ele a vender, né? E ajuda ele a vender. O dele também. Né? Pode melhor o produto dele e o teu. É uma venda B2B. E, pô, não é uma coisa muito complicada, né? E pode ser um baita canal de aquisição, né? Perfeito, cara, perfeito. É isso que eu, inclusive, sinto falta em algumas agências, né? Que poderiam trazer isso como um ponto de aquisição também, como tu falou. Em vez de trazer só o Google, Facebook, LinkedIn, etc., canais online, a agência podia também trazer uma estratégia justamente de B2B, né? Falando, ô, cara, fulano, eu sei que tu é B2C, mas, pô, será que o teu cliente não vai estar, que nem o Gaspar falou, né, enfim, numa imobiliária, mas pode ser várias outras coisas. Por exemplo, teu cliente é uma loja de luxo. O teu cliente vai não só em lojas de luxo comprar coisas, roupas, mas ele também vai em padarias de luxo. E por que tu não pode estar com parceria nessa padaria? Por que não? Onde ele já indica para tua loja, ó, pô, tu quer comer aqui na padaria mais top e tal, por que tu não vai na loja X no shopping e tal? Isso que é muito bom de você realmente identificar ali a persona, né? Então, pô, às vezes você vende crédito para pessoas de classe A. Ah, vou fazer anúncio. Quando o cara vai pensar em botar, sei lá, uma mídia off numa padaria de luxo? Pô, teu cliente tá lá. E você pode botar uma mídia off com QR Code que vai trazer o cara pro digital, né? Perfeito. Uma baita estratégia, né? E tá negócios menores, né, Sérgio? Vou dar exemplo vamos trazer um exemplo que a gente usou aqui da tua esposa, que tem a loja de roupa, né? A esposa ainda não, Sérgio. Ah, é? Não, já era. Tem mulher, a gente já fala, é a esposa, né? Tomara que ela não assista. Ele vai pedir pra cortar. Então, exemplo, ó como fica fácil, você tem a mentalidade certa, né? Beleza, ela vende pro consumidor final. Ela é um B2C, né? Uma menina lá vai comprar a roupa dela, ou se for masculino também, enfim. O que seria um B2B pra ela? Ela não pode fazer um collab com uma outra menina que venda, por exemplo, óculos e semi-joia? E fazer um collab e as duas fazer uma troca? É um B2B, em parceria, viu? Vamos fazer uma troca. Vou anunciar um look aqui com o seu óculos e você vai anunciar o óculos falando do meu look e nós vamos cruzar e vamos virar uma parceria. Exemplo. Sim. Isso
É uma estratégia. Então, ela investiu, ela tem o cliente. Por que não fazer um cruzamento? Ela vai... Porque lá, talvez, ó, ela tá investindo em tráfego e a menina tá investindo em tráfego. Será que as duas não podiam estar ganhando dinheiro junto no E elas B2B? têm duas audiências separadas. Entendeu? Pode unir. E ela, por exemplo, pijama pra fazer um B2B, ela pode fazer parceria com o hotel. Deixar o pijama no hotel para vender. Então, pô, uma venda, uma parceria B2B, Isso é B2B. né? Então, tem muita maneira nisso, né? Uma empresa indicando outra empresa. Isso é louco. Tem muita maneira de fazer B2B. Acho que também um ponto importante é a gente falar da questão de growth. Porque às vezes as pessoas falam, legal, fiz growth lá. Não é fazer growth. Growth é mentalidade. Exato. E é contínua. Né? Então, não adianta você, fiz um teste lá, vi os dados, deu positivo, sentei. Não. Ou você vai continuar testando coisas menores desse teste, ou você vai para outros testes para ter dados. Então, growth é... Eu sempre falo isso pro time também, que a gente precisa ter mentalidade de growth. De sempre estar experimentando. Pô, deu certo, legal. E agora, o que pode mais dar certo? Vamos testar outro canal, vamos testar outro script. Então, citamos inúmeros exemplos aí de growth para negócio físico, para startup, para B2B. Então, não tem desculpa para não fazer growth e tem muita maneira simples para você fazer growth, para você olhar as tuas vendas e não adianta, o final é sempre vender mais, né? O ponto é vender mais. Então, acho que se você não entende para quem você vende, por que compra de você e da onde as pessoas vêm, pô, o que você sabe disso, né? Pode botar 1 milhão por mês em tráfego pago, você não vai vender, meu amigo. Você não vai vender. Você vai lotar de lead, vai ficar louco e não vai vender, né? E daí, se ele não souber, ele pode contratar leão, né? Daí ele contrata leão. O que dizem, né? Tráfego pago não faz milagre. Não faz milagre. Tráfego pago é meio campo, né? Ele traz o cara, leva pra você. Ele é um vendedor 24 horas, eu diria de passagem, né? É mais um canal, né? Mais um canal. Tem que ter vários canais. Exatamente. Nós estamos chegando no final aqui, passou voando. Não era 2 horas? É 2 horas. Uma só? A verba tá curta. Ia contar todos os melhores segredos na segunda hora, quando eu liguei, né? Tava esquentando. No próximo podcast com a Best, todos os segredos do Best. Não, muito obrigado, pessoal, por comparecer. Tamo aí. Vamos ter que fazer outro episódio, porque ficou muita coisa, né? Acho que tem muito, mais uma expressão em inglês, tem muito fit o negócio de vocês com o nosso, porque é tecnologia, é digital. Mas obrigado aí. Vamos gravar outro episódio com a Best em breve, porque tem muita coisa legal. E obrigado, isso. Gaspar, Fechou. Obrigadão pelo tempo Prazer de vocês. aí. Valeu, pessoal. Foi.